Ares, bem-vindas e bem-vindos. Este é o canal onde nasce o futuro. Eu sou a Lucélia Oshiro e esta é a leitura para 2023. Os 12 meses do ano, eu vou tirar uma carta do baralho cigano e uma carta do tarô de Marsella. Vamos ver quais são as energias para os arianos mês a mês. E aí eu vou pedir que você salve esse vídeo para assistir ao longo de todo o ano, tá? Porque lógico que a gente vai assistir agora e depois a gente esquece, né? Então vai assistindo um pouquinho todo mês para relembrar, para retomar as energias, tá bom? Antes disso eu quero tirar uma carta de mensagem geral aqui para vocês e a gente tem o Hierofante. Esse Hierofante aqui parece Papai Noel, né? Tô gravando esse vídeo na semana do Natal, então me veio essa figura do Papai Noel falando assim que todos os seus desejos vão ser realizados em 2023. É como se fosse o bom velhinho, né? Esse Hierofante ele é muito simpático, né? E é isso, é como se falasse também, arianos, estuda, aprende alguma coisa diferente, alguma coisa que você ainda, né, que você tem vontade de aprender, porque o Hierofante, ele é um conhecedor, ele tem um conhecimento natural, né, que ele faz essa conexão, ele é a ponte entre o céu e a terra, é o pontífice, é a ponte, céu e terra. Então tá me falando um pouco isso, estuda alguma coisa nesse sentido mais da espiritualidade que você tenha interesse, para que você também seja um pouco dessa ponte entre o céu e a terra, ou a ponte entre as pessoas, né? Você com um papel muito importante de conectar pessoas. Áries tem uma capacidade de liderar, né, uma habilidade natural de liderança. E a liderança significa que você está lá na ponta e as outras pessoas estão vindo junto. Só que isso faz com que você seja a ponta de um elo de ligação entre muita gente, né? Então você tem essa habilidade, então exerça essa sua liderança. Fortaleça isso ao longo do ano de 2023, que vai ser muito benéfico para você, tá? Então vamos lá, vou tirar algumas cartas aqui para o seu ano: a justiça, a morte, o eremita, julgamento, enforcado, a papisa, o carro, a lua, o louco, a temperança, a estrela e a torre, casa de Deus. Vamos complementar com uma carta do baralho cigano para cada um desses arcanos. A gente tem então a torre, as nuvens, o anel, os livros, a criança, a lua, a foice, o navio, a árvore, o urso, a cobra e os ratos. Fundo do deck a gente tem Roda da Fortuna e os jardins. Vocês estão vindo de um 2022 em que as coisas, né, as coisas tiveram uma certa... Teve movimento? Teve reviravolta, sim. Só que eu não sei porquê, tá me falando que não foi o movimento que vocês gostariam que tivesse sido, né? Teve reviravoltas, sim, mas eu acho que vocês esperavam um pouco mais. E a carta dos jardins, ela traz encontros, né? Traz pessoas aqui. Foi marcado, alguns arianos aí tiveram um ano marcado por isso, por sociabilidade, né? Bons encontros, boas conversas, gente entrando e saindo da sua vida, mas eu não sei por que tá me vindo uma sensação um pouco de insatisfação. Foi legal, mas não foi como eu gostaria. Ainda sinto que faltou alguma coisa, tá? Enfim, janeiro. A justiça e a torre.
A justiça fala de ajuste. Então, seu janeiro, para algumas pessoas, janeiro ele traz a carta da justiça, a justiça propriamente dita, a justiça do homem, com essa torre que fala de instituições, né, de instituições de grande porte. Então, às vezes, se você está com alguma pendência na justiça, essa justiça vem. Esse acordo, essa coisa que você colocou lá na justiça, isso tem um retorno, tá? Para algumas pessoas, eu vejo que sim, vem como coisa, algo favorável para quem tinha algum assunto na justiça que estava pendente já há algum tempo, né? Já não era de hoje, não foi do ano passado, foi de faz tempo. Isso vem trazendo um ajuste, uma sensação de segurança, ela traz mais estabilidade para sua vida. Porque finalmente se resolve aquilo que estava se estendendo há um tempão. Então, janeiro, para outras pessoas, a gente tem um ajuste aqui que está me falando de você precisar fazer as coisas de uma forma muito correta, seguir bem o protocolo direitinho. Sabe quando a gente tem que seguir as instruções do médico, seguir as instruções, né, para manter uma certa estabilidade ou segurança. Podemos estar falando sobre alguma situação de saúde que você vai ter que se manter na linha, né, para garantir essa estabilidade. Ou pode ser alguma coisa relacionada a trabalho, né? Você tem que fazer o processo desse jeito, né? Porque para garantir a viabilidade do projeto, para garantir que a casa fique bem estruturada, tá? Então é isso, é um mês de estrutura, é um mês que tem que seguir na linha para manter a estrutura, nada de desandar, nada de dar um jeitinho. Fevereiro, a carta da morte com as nuvens. A morte, ela traz uma renovação. O ceifador, ele não vem matando, a morte não vem matando, ela vem ceifando aquilo que já tinha caído por terra. E o que caiu por terra? Aquilo que estava obsoleto e aquilo que era fútil, aquilo que era inútil. Já caiu e ela só vem limpando o terreno. Porque aquilo que era realmente duradouro, o esqueleto, ele ficou na sua vida, tá? Existe alguma coisa que vai passar, tá? Então, pode ser uma renovação para algumas pessoas, sim. Em alguns casos, vai ser meio triste? Vai, porque você estava acostumado com tal coisa e agora mudou, né? Dá uma certa tristeza, mas isso é passageiro, porque a nuvem é isso. Na hora tá nuvem, hora tá sol, hora tá nuvem, hora o céu tá azul. E a nuvem vai passando. Então, assim, aquilo que é perene vai ficar, aquilo que é passageiro vai passar. É o ciclo da vida, tá bom? Então, deixa ir. Algumas pessoas podem sair da sua vida nesse momento e tá tudo certo. É o ciclo natural das coisas. Março, o eremita, um mês de mais introspecção. Talvez você mais calado, né? Você vai estar no seu inferno astral, natural que você esteja mais fechado mesmo. E a carta da aliança. A aliança traz compromisso, né? Para algumas pessoas está falando de casamento, sim, mas com esse eremita, não, né? Então eu vejo que não é necessariamente um casamento, mas pode ser um contrato. Contrato de trabalho, contrato de trabalho. Ou de compra e venda também, né? Acordos sendo fechados aqui, acordos duradouros, que tem muita seriedade aqui com esse eremita e que te abrem porta para um novo caminho, um novo horizonte, porque o eremita, ele tá com o cajado e ele tá enxergando longe, a lanterna dele tá iluminando aqui, mas ele tá vislumbrando a coisa lá longe, né? Então eu vejo que sim, é um contrato ou uma nova etapa que você vislumbra que, isso vai ser
né? Isso vai ser duradouro, isso vai... É uma porta que começa a se abrir em março e vai te levar para um caminho de sucesso. Abril. Abril, o Sol estando em Áries, a gente tem o julgamento que sim, é um convite de crescimento, é expansão, é vida nova, aqui saindo da caixa, saindo do túmulo e renascendo. Então, alguns arianos vão reviver mesmo, né? É vida nova a partir da sua revolução solar. E a carta dos livros, trazendo para algumas pessoas esse renascimento vem a partir de um novo trabalho ou um novo estudo, um novo caminho intelectual, uma nova filosofia de vida. Mas de qualquer forma é um renascimento em abril. Maio, o pendurado e a criança. O pendurado, ele fala de uma fase de um mês meio parado e tá tudo certo. Talvez você, na verdade, ele até se colocou parado. Você vai estar mais parado em maio. Você vai se colocar num lugar que fala assim, pera, deixa eu descansar. Deixa eu relaxar um pouco mais. Ou você adentrando um período mais sabático para você enxergar as coisas sob um novo ponto de vista, ou você começando uma nova atividade um pouco mais artística ou criativa, leve, tá? Para que você consiga trabalhar outras áreas do seu cérebro, né? O outro lado, o outro hemisfério do seu cérebro, para que você saia, né, de sempre pensar desse jeito ou sempre fazer as mesmas atividades de sempre. Agora você se coloca numa situação de certo desconforto, que é desafiador para você, porque é algo novo, mas que vai ser mais leve, que te traz leveza. Por isso que eu tô falando, às vezes é uma atividade artística ou um hobby que você começa a fazer, sei lá, marcenaria, por exemplo, que vai te deixar mais tranquilo e de bem com a vida, sabe? E te abrindo uma nova perspectiva de possibilidades também. Junho. Junho, a papisa, outra carta que traz conhecimento, então eu vejo você investindo em conhecimento, em aprendizado ou num caminho espiritual, enfim. E a carta da lua trazendo intuição. É como se você estivesse dando continuidade a essa experimentação que você começou em maio e você se aprofundando em um conhecimento. Porque você começou a ver que, nossa, não é que isso é legal? Não é que eu sou bom nisso? E aí você começa nessa nova empreitada. Julho, o carro. Julho é o mês de movimento. Você, assim, agora que você já aprendeu, julho você ganha movimento ou você vai curtir mais a vida, você tá mais revitalizado, você tá mais empolgado, talvez a sua saúde tenha se revigorado e você vai voltar a fazer atividade física, por exemplo, porque o carro traz esse movimento. E a foice, que fala de colheita, ou ela fala de corte também. Eu vejo que pode ser sim essa colheita para que você, né, se você fez tudo direitinho, né, foi se comportando, fez os ajustes que eram necessários em janeiro, em julho você tá firme e forte para voltar, né, nessa correria mais do dia a dia. E você está colhendo aqui os frutos da vitória. Pode ser um corte? Até poderia, mas com esse carro aqui eu não vejo um corte não, tá? Eu vejo mais como colheita. Enfim, julho, maio, junho, julho. Julho, um mês bem movimentado, aliás, um mês bem ativo para você crescer, né? Para você, se você está numa empresa, enfim, a gente está falando de progresso, tá? De subida de cargo ou de melhora profissional também. Agosto. Agosto, a carta da lua, né? Tem fertilidade e os navios.
Tem fertilidade, né? Teve uma colheita em julho, agosto, tem a fertilidade, continua, o seu campo está fértil, fértil de oportunidades que te levam a lugares desconhecidos. Vai dar um frio na barriga? Vai. Pode ser uma proposta de fazer um intercâmbio ou fazer uma viagem, assim, assumir um cargo em um outro país ou viajar, sei lá, vai trabalhar numa outra cidade, no outro estado, porque o navio é alguma coisa mais distante, né? É uma nova jornada, tá? Agosto é marcado por essa nova jornada, um convite de deslocamento que faz, pode ser de casa, pode até ser também de casa, uma mudança de casa, mas assim, alguma coisa bem diferentona do que você estava imaginando, porque dá um frio na barriga, dá um certo medinho, né? Só que tá fértil, tá produtivo, vai dar certo, tá? Então vai nessa nova aventura, sem medo de ser feliz. Setembro, o louco. Você foi nesse caminho novo e setembro você está realmente, né, explorando esse novo território. Setembro é um mês de um pouco mais. Setembro é um mês um pouco mais de loucura no sentido de leveza, de alegria, de curtir a vida, de experimentar, de pesquisar. Eu vejo vocês mais pesquisando os ambientes, como se estivesse fazendo uma pesquisa de mercado para algumas pessoas, tá? Alguns vão estar, sei lá, começando um empreendimento, começando minha carreira de autônomo e eu estou fazendo uma pesquisa de mercado para que isso seja mais próspero, tá? Então tem essa prosperidade aqui. Essa árvore pode ser uma leitura. Outras pessoas, né, que não se encaixam nisso, ainda assim pode ser aquela viagem que eu falei, só que nessa viagem ou nessa jornada, nesse novo lugar que você vai estar conhecendo, você vai começar a ganhar raízes nesse novo lugar. Às vezes você foi só para estudar por um tempo, mas nossa, tá tão legal, eu quero morar nesse país. Não quero ficar só 3 meses, eu quero ficar mais tempo. Eu quero criar raízes. Ou alguns foi só para passear em algum determinado lugar e aí conhece uma pessoa ou tem uma oportunidade de trabalho e você começa a criar raízes nesse lugar. Ou é o desejo de ficar mesmo por muito mais tempo, o que parecia que era temporário, você fala assim, nossa, foi melhor do que eu imaginava, é aqui que parece que eu quero prosperar daqui para frente, né? É aqui que eu quero me enraizar e criar minha história. Outubro, a temperança. Outubro a gente fala de tempo, né? As coisas um pouco mais tranquilas, calmas, se encaixando no contexto, né? Depois de tantas mudanças aqui em setembro, em outubro você vai estar mais o urso, protegendo o seu território, protegendo as suas conquistas. Não quero explorar tanto mais novidades, aquilo que eu tenho já é o suficiente, então eu estou protegendo, né, o meu território mesmo, e eu tô cuidando das coisas que eu já tenho, cuidando da minha casa, cuidando da minha família, voltando para minha saúde, para os meus bens, para o meu trabalho que já está estabelecido. Então é um mês de mais manutenção, digamos assim, né? Não tem grandes aventuras, é mais levar aquilo que eu já tenho. Novembro, a estrela, novembro é um mês de cura. E a cobra. Para algumas pessoas, sim, é um mês de cura, regeneração. Pode, então, né, nesse mês, surgir alguma questão de doença em você ou na família, para que isso venha à tona, para que possa ser curado, transmutado e renovado. Vida nova, saúde renovada, sistema imunológico refeito, enfim. Então, aqui a gente tem novembro, um mês de atenção, tá? Atenção à sua saúde, mas também tá me falando de
ter atenção com as pessoas que estão ao seu redor. Pode simbolizar falsidade ou traição, a cobra sim simboliza, mas a estrela, ela vem meio que matando, né, a energia negativa dessa cobra. Então, se tiver a possibilidade de algumas coisas, algumas pessoas traiçoeiras, digamos assim, entrar na sua vida, eu vejo que você vai ter clareza, discernimento, para saber cortar aquilo que não é necessário, para saber dar o corte e falar assim, não, não quero me relacionar com essa pessoa, não quero fazer contrato com esse tipo de empresa, enfim, eu vejo que tem clareza, mas fique atento a essas questões, tá? Porque a cobra tá aparecendo. E a cobra, ela aparece de surpresa no nosso caminho, né? Então a gente tem que estar atento para não se deixar envolver pelo poder sedutor dessa cobra, tá? E dezembro a gente tem a Casa de Deus, que é a torre famosa, e os ratos. Dezembro, sim, pode ser um mês bem desafiador para os arianos, com essa queda, digamos assim. Pode ser queda da sua energia, queda da sua, né, do seu corpo físico mesmo, você baixando a imunidade e assim, qualquer doençazinha vai e você, né, qualquer gripezinha já te derruba. Então, dezembro é o mês de você ficar atento, ter consciência, né, da sua saúde, do seu corpo físico, e evitar aprisionamentos, porque a torre é aquela carta que aprisiona. Se você tiver uma rotina que não é sufocante, mas sim uma rotina que é libertadora. O que é uma rotina libertadora, né? É uma rotina que você não está aprisionado em vícios, mas você está liberto em coisas boas, né? Porque os vícios limitam e as coisas saudáveis, elas expandem a nossa energia vital. É isso que eu tô falando. Energia. Aqui a gente tá falando dos ratos, pode ser desgaste energético. Se você estiver se alimentando bem, se cuidando bem, fazendo atividade física, enfim, todas essas coisas que a gente já sabe, tendo bons hábitos, porque os ratos são coisas pequenininhas que a gente faz no dia a dia, às vezes sem perceber. Então, mantendo os bons hábitos, você passa tranquilo por essa torre. Agora, se você já tiver nos maus hábitos, aí essa torre ela vem como um chacoalhão para você tomar consciência de que você precisa se cuidar, tá? Então, basicamente, é isso, arianos. Então, eu sugiro que você salve esse vídeo para assistir isso ao longo do ano inteiro. Todos os meses, dá uma olhadinha, volta nesse vídeo para trazer de volta essas energias e esses pontos de atenção, tá bom? Se inscreve no canal, vou continuar publicando leituras mensais, semanais, atemporais, enfim. Vai ter bastante conteúdo ainda no canal em 2023. E desde já eu agradeço a todos vocês que estão me assistindo e agradeço, como esse vídeo vai ficar gravado e vocês vão assistir ao longo do ano, muitas vezes, né, no ano, eu deixo aqui a minha gratidão e essa gratidão vai reverberar pelo ano inteiro, tá bom? Então, gente, gratidão e a gente se vê no próximo vídeo. Até mais!